Por determinação do prefeito Rodrigo Manga e atendendo à solicitação da Câmara Municipal, a Controladoria Geral do município inicia a investigação nesta quinta-feira. Portanto, hoje é notícia quente. Por determinação do prefeito Rodrigo Manga de Sorocaba, por meio da Controladoria Geral do município, foi aberta a investigação na tarde de ontem para apurar denúncias sobre possíveis irregularidades no tratamento e distribuição de água e esgoto na cidade. A investigação será liderada pela GCM por meio da Auditoria Geral do município. A partir desta quinta-feira serão convocados para entrevistas servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI de Sorocaba, e membros das partes denunciantes. Reuniões também serão realizadas na sede da autarquia para a apresentação das denúncias e início da apuração dos fatos. Serão feitas diligências para averiguar em loco a veracidade das possíveis irregularidades no tratamento de esgoto e abastecimento de água em Sorocaba. A investigação ocorrerá em caráter de urgência para que os desdobramentos aconteçam o mais brevemente possível. O processo de averiguação atende também a uma solicitação da Câmara Municipal de Sorocaba por meio de ofício assinado pelos vereadores Rodrigo do Treviso, Cícero, João, Fábio Simoa, Silvano Júnior, Ítalo Moreira e Dilan Dantas. Dr. Ézio Vestina, análise. Veja, Oliveira, essa história, eu tive uma oportunidade, até estava com você, e a gente conversou com o vereador Cícero José. Ele até mostrou um vídeo, né, onde ele via que a água tratada estava se confundindo com a água não tratada. Já naquele tempo ele comentava sobre isto. Então é um assunto que, na minha opinião, né, se é que isso aconteceu ou foi verificado a mais a fundo, eu até penso que demorou um pouco, porque eu penso que quando você está tratando com a questão de saúde pública, e água tratada é saúde pública, porque, veja, Oliveira, nós já estamos passando por uma pandemia que sobrecarrega o sistema de saúde nosso, né? Graças a Deus, a vacinação vem vindo aí, e nós estamos conseguindo equacionar melhor essa questão de utilização do sistema público de saúde, do sistema particular de saúde. Mas ainda estamos tendo problemas. A par disso, nós temos aquelas situações que as pessoas deixaram de ser atendidas exatamente para fazer frente à urgência da pandemia. Então, são pessoas que marcaram exames, marcaram operações, marcaram tratamento, verificações, enfim. E precisam ser atendidas por conta das suas comorbidades antes da pandemia e durante a pandemia. Se nós tivermos um problema com pessoas ficando doentes por conta de uma água contaminada ou coisa do tipo, a situação se assoberba junto ao nosso sistema de saúde. Então, é uma engrenagem. Não é só a questão da água, não é só a questão de tratar a água para a água ser potável a hora que a gente abrir, ou razoavelmente potável a hora que a gente abrir a torneira. É uma questão de saúde pública também. Uma água contaminada pode levar uma região, ou até a própria cidade, a sofrer problemas de saúde, e isso causar mais danos no atendimento à saúde pública. Então, já naquele tempo, o vereador Cícero José denunciava, inclusive com vídeo, se existem rixas pessoais entre o diretor do SAI e o vereador. Isso eu não tenho essa informação e também não acho que seja questão de abordar. Nós temos que tratar a questão de forma objetiva, né? Então, de uma forma que se apure efetivamente se tem o problema, que eu acho até que o mais importante do que ver se tem o problema é resolvê-lo, e depois, eventualmente, apurar responsabilidades se ela houverem, né? Então, operacionalmente, verifica o problema e resolve o problema. Operacionalmente, tá? Isso tem que ser de imediato, porque
atividade humana pode ter problemas, Oliveira. Qualquer atividade humana. Ainda agora você estava falando que tem dia que você conseguir entrar no ar aí, Deus nos acuda. Né? Então, problemas pode ter na área da comunicação, da saúde, da segurança pública, do transporte e do fornecimento de água. Então, um problema que teve lá em determinada região, a gente vai lá, resolve, o SAI vai lá e resolve, coloca a situação na normalidade e aí começam-se as apurações de irregularidades ou não. Eu ainda não tenho toda as informações para saber exatamente até onde o prefeito Rodrigo Manga busca investigar. Mas uma coisa é certa, se parte do próprio Poder Executivo a determinação para que se investigue alguma coisa, é porque é alguma coisa muito aparente. Porque, Oliveira, nós já estamos razoavelmente acostumados a ver que essas apurações, essas investigações nascem sempre de uma denúncia na promotoria pública. E aí a promotoria pública intima, notifica, convoca o homem público, o gestor, a autoridade pública ou a própria entidade pública para que preste informações, enfim. Quando o próprio chefe do executivo determina que a Controladoria Geral do Município, CGM, abra uma investigação, é porque o negócio tomou uma proporção um pouco mais elevada do que o normal. Né? Ótimo que nós sabemos que o Manga tem uma forma um pouco diferente de gerir. Ele vai para cima mesmo, ele acompanha as obras, ele gerencia de dentro da prefeitura, ele quer saber dos problemas que está com a municipalidade, indo até a municipalidade, e ainda agora é mais uma demonstração do diferencial do seu governo, que a mim vem surpreendendo para um aspecto positivo de gerenciamento da nossa cidade. Talvez seja mais uma atitude diferente do que nós acostumávamos ver. O gestor esperava ser cutucado para daí ele apresentar normalmente uma defesa e nunca uma solução, né? E já o Manga tem uma forma diferente um pouco de atuar. Isso ficou claro na época da vacinação, quando teve uma denúncia lá de alguém que teria tido um problema na hora da vacinação, ele quis ir para cima, jogou seu secretário de saúde em cima, quis apurar, afastou o que tinha que afastar, mandou vacinar de novo. Então, talvez seja a forma do Manga administrar a cidade. Daí porque a iniciativa da investigação a partir dele. Evidentemente que a gente, como já tinha essa informação, de que há tempos, e não foi agora, há tempos, já teve esse problema, nós não sabemos se é daquilo ou se outras coisas aconteceram. Pelo menos eu não tenho essa informação. Talvez você tenha, e você vai vir no desdobramento, como você mesmo alertou. Eu não tenho. Doutor Edson Vestini, é por isso que quando alguém tenta levantar qualquer tipo de questionamento sobre os nossos formadores de opinião, eu primeiro alerto, depois eu vou com os pés em cima, porque eu conheço a imparcialidade e a integridade deles na sua fala e análise. A única coisa que o Dr. Edson Vestini recebeu de mim hoje foi um texto com essa informação. Não trocamos uma palavra, né? E ele entrou justamente nessa sua análise, ele colocou justamente dentro da observação que eu vim colocando aqui. Ele fez todas as pontuações e colocou, olha, se o prefeito está provocando essa investigação, né, isso é louvável. Em tese foi isso que o doutor, né, louvável, né? E o prefeito mostra um diferencial de governo. A gente conhece as histórias aí. De engavetar isso, o governante de plantão, de não deixar prosperar. Jamais ele quer que uma investigação ela prospere no seu governo. Mas por quê? Porque na maioria das vezes faz parte de um coluio, né? Que favorece grupos e isso e aquilo. E no caso do prefeito, a sinalização que ele dá é justamente essa aqui. Olha, eu vou investigar, eu quero saber o que está acontecendo, né?
E o doutor Ezio Vestina, de forma brilhante, aí coloca mais uma vez. Parabéns, doutor Ezio Vestina. Agora, doutor Ezio Vestina, também, a gente vai continuar conversando sobre, apresentando essas questões. Eu estou falando contigo, enquanto você fazia o seu comentário, o diretor do SAI está conversando comigo aqui também. Viu? Ele tá. Olha, eu vou buscar aqui só para você ter uma ideia. Ele tá com uma conversa comigo, ele conversou comigo aqui já às 7h28, antes do programa entrar no ar. Porque ele sabia, porque nós temos dever democrático de informar para ver se aquele departamento, a pessoa atingida, ela tem uma resposta para poder colocar dentro do contexto daquilo que vai ser apresentado. Então ele estava conversando comigo aqui, eu vou desenvolver a linha de raciocínio, mas o comentário é seu, ok, doutor? Só estou colocando o material que nós temos, que é muito vasto, né, o material. O que aconteceu? Na terça-feira, na semana passada, criou-se ali a Câmara, conseguiu, a vereadora Yara Bernardes, conseguiu ali um número de assinaturas para abrir essa investigação em relação ao SAI. O nascedouro dessa investigação, ele já vem há quase 1 mês e meio. Nós estamos recebendo inúmeras informações, relatórios, inclusive, aqui, sobre aquele cenário que não foge muito da tua fala, que foi em primeira mão, inclusive, a questão de 3, 4 meses, quando o Cícero João colocava uma entrevista no ar com a gente, de forma surpreendente, fomos surpreendidos pelas informações que ele colocava naquele momento, porque nossa pauta era outra e ele acabou colocando aquelas informações, né? Então vai dentro da mesma linha. Só que daí esse material ele foi condensado, colocado dentro de um pacote, e a gente há praticamente 1 mês e meio vem recebendo essas informações, inclusive com o relatório que foi entregue ao Ministério Público, como o doutor falou, que praticamente tudo começa no Ministério Público. Entretanto, essas denúncias foram evoluindo e chegamos na semana passada, quando a Yara consegue o número de assinaturas suficiente para abrir uma investigação pela Câmara. Entretanto, e aí faz parte do jogo também político, os próprios vereadores, num determinado momento, ou seja, acabou o tempo acabou se esvaindo, não houve possibilidade de votação, mas talvez até uma articulação política. Estoura o tempo, é o momento que nós vamos ganhar para poder entrar com essa investigação, e foi o que o prefeito Rodrigo Manga fez no dia de ontem, ou seja, divulgando que a prefeitura vai investigar este caso. Isso é fato. Então, a investigação parte da prefeitura e nada impede que a Câmara de Sorocaba também faça a investigação, e o próprio Ministério Público, que já está com essa denúncia. Um outro ponto que eu acho importante, doutor, e eu estou colocando para sua análise mesmo, né? É que, nesse caso, nós não estamos ouvindo falar de ato de corrupção, né? Ou sim, mas de manutenção do sistema, né? Que informam que está sendo sucateado. Outra informação, eu conversava com a vereadora Yara Bernardes, ela me disse: Oliveira, esse movimento de sucateamento do SAI, e que nós estamos observando, visa justamente a privatização do SAI. Ou seja, derruba o sistema, coloca o SAI na lona, e depois pega e oferece isso para a iniciativa privada. Eu tenho conversado já em alguns momentos neste período com o Ronald, e o Ronald me disse o seguinte: Oliveira, o SAI não será privatizado, né? Ele garantiu: o SAI não será. Agora, o setor de esgoto do SAI, esse é um setor problemático, né? É um setor problemático, esse setor, e esse setor, nós podemos até, esse setor aí, desenvolver uma parceria público-privada, mas não haverá essa terceirização.
O que mostra também, não negando os fatos, que há um movimento no SAI, justamente por parte de alguns servidores, que se mostram contrários a esse movimento de uma eventual privatização ou de uma parceria público-privada no setor de esgoto, que pode dizer o seguinte: então vamos mostrar o que vem ocorrendo, né? Vamos mostrar esse cenário que ora se apresenta, que não se pode negar, ele está lá. Então, esses são alguns dos pontos que fez com que alguns servidores fossem até o SAI apresentar essa denúncia. Uma outra questão, doutor Ézio Vestina, uma outra questão que se coloca nesse cenário também para análise, que é sempre muito importante que possa ser analisado por parte da sociedade, porque esse assunto virá à tona agora, né? Vem à tona agora. Esse contexto que a gente coloca, e daí por outro lado, dizem o seguinte: olha como a questão é complexa, que esse movimento da Câmara em relação ao diretor do SAI visa justamente enfraquecê-lo para que um grupo de vereadores possa colocar um diretor da sua confiança desse grupo para gerenciar o SAI. Há esse movimento também, não se negando que possa estar acontecendo e o registro das fotos e imagens que não mente, né? Essa é uma outra questão. E para finalizar esse ponto, nesse bloco, depois eu vou passar as imagens que nós temos aqui, o próprio relatório, né? Então, esse é o cenário que a gente tem. E numa conversa que eu tive com o Ronald me disse o seguinte: Oliveira, esse relatório, ele não representa a realidade. Por quê? Porque o SAI, ele sofre um processo de avaliação dos serviços prestados justamente pela CETESB, que avalia quase que diariamente as condições daquilo que é distribuído para a população e dos serviços prestados. E as avaliações do SAI são as mais altas possíveis. Esse é o contexto que envolve política, os bastidores dessa situação que hoje se torna uma denúncia, que vai ser aberto esse procedimento pela Câmara. Vou passar esse bloco agora para o doutor Vestina poder comentar essas minhas colocações e depois eu volto com uma terceira e última parte, ok, doutor? Seu comentário. Veja, Oliveira, é interessante todas essas colocações que você colocou, todas essas situações que você apresentou, né? Você apresenta 3 situações. Uma é o desmonte do SAI para que ele chegue numa situação tal em que se permita a privatização. Passando aí para exemplo de Votorantim, Águas de Votorantim, Saber, outra empresa de privatizar, privada, fornecimento de água, né? Então é uma linha que pode ter fundos bastante severos de verdade, né? O poder público querendo se livrar da administração da água e ficando só na verificação de como se comporta uma empresa privada. Nós estamos vendo isso acontecer aqui em Votorantim. Podemos também, evidentemente, estarmos aí numa disputa política de grupos políticos que querem aquele posto de diretoria do SAI. Então, tirar o diretor que está lá e colocar um outro que atenda mais os anseios de outro grupo político, né? Então, e temos também essa questão de simplesmente desmoralização do serviço prestado, e quando há a própria defesa do diretor do SAI dizendo que os serviços do SAI é verificado com regularidade. Bom, vamos analisar razoavelmente assim.
Se for a primeira questão da privatização, desmonte do SAI, sucateamento do SAI para chegar num determinado momento que se privatize e passe para a mão de um grupo privado. Oliveira, eu sou um entusiasta do Estado não ser patrão. Eu sou um entusiasta que o Estado ele não tem que ficar se metendo em empresas aí. Isso aí tem que deixar para o poder privado e o Estado usar seu poder público para gerenciar isso. Mas na questão da água eu sou um pouco mais cauteloso. Eu sou um favorável à privatização. Eu acho mesmo que muitas empresas que o governo tem hoje, ela não precisaria ter em qualquer dos seus níveis, né? Banco, o país não precisa ter um banco, né? Petrobras, não precisa ter Petrobras. Os Estados Unidos não tem lá a petróleo, Estados Unidos, e o preço da gasolina lá é muito mais em conta do que aqui. Então, existem algumas empresas que o país não precisa ter. Mas na questão da água é um pouco diferente. Quando você passa ela para o setor privado, Oliveira, você tem que fazer isso e aquela empresa vai ter o monopólio da prestação da água para uma determinada região. Né? Se houvesse um sistema de concorrência, como é a telefonia, você pode optar pela Vivo, pela Claro, pela TIM, aí sim. Né? Mas no fornecimento de água, você vai criar uma empresa privada com um monopólio, público garantido, clientela garantida, que não tem para onde correr e tem que precisar dessa empresa privada para receber essa água. Então, nesse aspecto, eu tenho um pouco de preocupação. Porque a empresa privada, sabemos nós, ela busca lucro. E para ela conseguir o lucro, ela ativa-se em 2 pontos: fornecimento do produto e barateamento dos seus serviços. Né? Como isso? Mandando gente embora, diminuindo o carro, diminuindo manutenção e para diminuir custo. Então, nesse aspecto da água, eu tenho um pouco de cautela na privatização. Doutor, deixa eu só colocar um parênteses aqui para você. O SAI nega privatização ou terceirização na água, no sistema de abastecimento de água. É veemente essa negativa, o diretor do SAI. Mas já tem estudos para a parte para o esgoto. Para o esgoto, isso. Então, por isso que eu digo, por isso que eu estou sentando bastante a questão da água. Então, se Deus o livre, eu falo Deus o livre assim, num sentido figurativo, né, apenas... A água vier privatizada, eu fico preocupado. O esgoto, tudo bem, põe numa empresa aí, embora esgoto também seja saúde pública, mas nós sabemos que não é tão agudo como a questão da água potável. Bom, e vamos supor então que seja a questão da política. O segundo ponto, a questão política. Isso aí nós sabemos, né? Ao longo das disputas políticas para se galgar postos no legislativo e no executivo, que é o caso municipal, grupos se degladiam. E lógico que, de repente, um ou outro tem um negócio mais pessoal com um ou outro. Né? E daí esse um ou outro quer derrubar aquele um ou outro. Então pode estar tendo aí 2 coisas: ou de fato uma questão de interesse por cargo, ou até mesmo uma questão de vaidade, de vingança pessoal. Um não vai com a cara do outro, então fica fazendo, né? E daí já aquele grupinho que quer o posto aproveita para entrar na jogada. Exato. Né? Então, pode estar acontecendo isso também. E por terceiro, a questão da prestação de água. O SAI vem de um bom tempo, que os indicadores mostram que o SAI de Sorocaba presta um serviço de excelência. Dentro do que é possível ser de excelência, o SAI presta o serviço de excelência no que ele atua. Então, também nós temos que dar crédito à palavra do diretor do SAI,
né? Porque eu acho que o maior interessado em que uma empresa, ainda que pública, funcione direitinho, em sendo um grupo político sério, é o próprio diretor. Exato. O diretor está lá a cobrar os seus encarregados, seus gerentes de setores, seus funcionários operacionais e administrativos para que o negócio caminhe. E eu, como munícipe, eu tenho acompanhado, eu como munícipe, eu preciso às vezes. E a resposta do SAI, quer como munícipe, quer como formador de opinião e observador, eu tenho visto que tem havido. A pessoa pede um serviço para o SAI vem, faz, volta a retificar, volta a verificar, vai até resolver. Você abre as suas torneiras, razoavelmente a sua água é bastante límpida, né? Então, a gente vê aí toda hora equipes do SAI fazendo melhoramentos do sistema. Então, nós temos que dar crédito também à palavra do diretor, que diz que sim, o SAI é fiscalizado pelos órgãos estaduais que atuam, você falou CETESB, né? Então, eu acredito também, até como munícipe, que uso o sistema de fornecimento de água e esgoto, de tratamento de água e de esgoto. Então, estou para dizer para você, Oliveira, que está mais para o campo da disputa política do que as outras duas questões. Aliás, o vereador Cícero João, dias atrás, ao sofrer não se ter um atendimento por parte do Executivo durante a sessão da Câmara, ele sai e vem na direção em que nós estávamos, e isso é claro, né? Não há nada que esconder. Uma das primeiras demonstrações dele foi aqui no Repórter RMS News, e ele disse o seguinte: Oliveira, o meu prazo com o prefeito Rodrigo Manga acabou, né? Ou seja, em relação ao diretor do SAI. Eu dei um prazo para ele, o vereador, eu dei um prazo para ele tirar o diretor do SAI. Essa notícia não está nos jornais, ok, doutor Ezio Vestina? Eu dei um prazo para ele tirar dos jornais. Ele não tirou, o prazo termina hoje, que foi há uns 15 dias atrás, então a partir de agora é guerra, é guerra. Então a gente sabe, né? Mas você não pode desprezar também as denúncias que aí estão, né? Ou seja, tem uma guerra política, mas também tem fatos. Até que ponto esses fatos eles terão consistência para poder se efetivar como uma tentativa de sucatear a autarquia visando a sua venda, principalmente o setor de esgoto, é um outro cenário, né, doutor Ezio? Só para concluir aqui agora, doutor, vamos dar uma olhadinha no relatório. O portal, o objetivo nosso hoje, nós estamos aqui levando um tempo maior com o doutor Ezio Vestina, que está analisando esses pontos que a gente vai colocando, justamente porque é o assunto de maior repercussão hoje na cidade de Sorocaba, e nós estamos colocando todas as informações para que a gente possa ter uma análise precisa, tranquila, porque é o SAI também. E o SAI é orgulho do sorocabano, né? E, aliás, eu estive por duas oportunidades muito recentes em visita ao SAI. E eu até fiz uma sugestão ao diretor do SAI, o Ronald, que ele abra o SAI para visitação, principalmente das nossas crianças, de representantes de bairro, porque no momento em que você chega na nova sede administrativa do SAI e você vai no centro de captação do Vitória Régia, de água do Vitória Régia, doutor Vestina, o senhor tem a interpretação que não está no Brasil. É algo de primeiro mundo. O impacto é muito grande. Eu estava o dia que o ministro das cidades, se não me falha a memória, veio na inauguração, e o ministro ficou perplexo de ver a estação de tratamento de captação de água do Rio Sorocaba, porque é algo extraordinário, né? O que nós temos aí. Mas há problemas que estão em investigação. Então, deixa eu colocar aqui, doutor Ezio Vestina, me permita aqui, deixa eu colocar uma cena aqui, deixa eu apresentar
Pessoal da produção, eu quero apresentar aqui agora o relatório, né? Vamos ver, vamos buscar esse relatório, vamos buscar este relatório que nós temos, que chegou ao jornalismo do portal RMS News, para que você possa se situar em relação a essas análises do Dr. Ezio Vestina neste momento. Então, vamos lá. Ok? Eu vou correr o relatório aqui para que o Dr. Ezio Vestina... Esse é o relatório que está no Ministério Público. Aí tem uma introdução que diz: o presente relatório, bem como objetivo demonstrar como algumas estações de tratamento de esgoto do SAI Sorocaba estão sendo sistematicamente sofrendo processo de sucateamento nos seus equipamentos, tornando o processo de tratamento inadequado, fora dos padrões estipulados na legislação e aquém do que o usuário do sistema de tratamento, que é a população sorocabana, está tendo como retorno pelo pagamento do mesmo, que é incluso com a taxa de abastecimento de água. Então, esse é o relatório demonstrativo de sucateamento, segundo os denunciantes, nas estações de tratamento de esgoto do SAI Sorocaba. Aqui, doutor Ezio Vestina, me chamou a atenção. Você pode ir comentando também, tá, doutor Ezio Vestina? Mas me chamou a atenção aqui. Olha só o cerne da questão. Eu não tinha atentado para esse detalhe. Não se fala aqui da questão da água, mas sim do esgoto, né? Do esgoto. Então você vê, é sempre bom a gente, para que a população não fique aí, olha, isso Não, nós estamos falando de tratamento de esgoto. Então segue, ok? O relatório denuncia isso nesse ponto aqui que está no Ministério Público. Eu estou correndo. Aqui tem um demonstrativo que é feito, como funciona o sistema, o decantador, o tanque de aeração, o desarenador, a grade, é o sistema. Isso quem é técnico conhece bem do assunto. E aqui são algumas imagens. Essas são fotos, vamos lá. Essa daqui é foto da estação de tratamento do Pitico, que, segundo a denúncia, há uma reforma em andamento na estação, mas há equipamentos sem manutenção que prejudicam a eficiência do tratamento agora e que não dependem de conclusão da reforma da obra. Ou seja, tem uma obra em execução, mas na própria denúncia diz, daí ele diz o seguinte: mas não, os equipamentos estão sem manutenção e isso daí independe da conclusão da obra, mas tem uma obra em andamento. Daí nós temos aqui uma outra imagem. Essa imagem é do gerador a diesel, ao lado da cabine dos painéis, das bombas, da elevatória de esgoto bruto da estação do Pitico, equipamento adquirido há mais de um ano sem estar operante. Ok, mas também aí é uma outra, o SAI pode até apresentar aí, de repente, na sua justificativa, sobre a viabilidade da instalação, né, nesse momento, ou se depende de outros equipamentos. Temos aí que no setor de tratamento preliminar, busca um pouquinho a imagem, deixa eu descer um pouquinho mais a imagem aqui, no setor de tratamento preliminar, onde se retira material grosseiro que deveria estar sendo retirado para descarte numa caçamba, a peneira mecânica rotativa não está com as cerdas na rosca, helicoidal, deixando-a ineficaz. Aí, quem é técnico especialista no assunto sabe o que isso significa. Temos aí a foto do salão, voltamos um pouquinho aqui, a foto do salão dos sopradores que fazem a oxigenação das lagoas areadas, no destaque a falta do soprador. Ok, segue, vamos em frente. Aqui temos uma foto mais no padrão paisagem, onde a gente tem aí a foto do decantador. Ela foi tirada em 20 de 9 de 2021, portanto recente, que se ficou parado 2 meses, desde 30 de 7 de 2021, por problemas no motor. Com isso, o material que fica acaba saindo no efluente.
Vamos seguindo, e eu estou achando interessante a gente mostrando estas imagens, doutor Ézio, justamente para que a gente possa ter, avaliar o impacto das denúncias com aquilo que pode fazer parte de um trâmite normal ou até de um sistema de manutenção e de operacionalização que cabe ao gestor público ver o momento, a viabilidade de um ou outro equipamento entrar em operação. Aí nós temos fotos tiradas em 22/9/2021, demonstrando o efluente da estação por volta das 15 horas. O mesmo se apresenta um pouco turvo e bem espumoso, como tem sido relatado no livro a ata da estação pelos técnicos e operadores. Saída para o córrego Pitico. Vamos correndo um pouquinho mais. Eu vou correndo as imagens aqui. Aí tem uma imagem aí, aspecto do efluente da estação de tratamento Pitico, à tardinha, quando não se encontra espumoso, praticamente todo dia se apresenta perdendo sólidos em suspensão que deveriam estar sendo captados pelos decantadores, como se vê na foto. Lembro sempre que essas imagens são imagens da estação de tratamento Pitico, não são imagens de estação de tratamento de água. Então vamos lá, faz parte do relatório, outras imagens, essa foto aí, vamos ver essa foto mostrando o salão das centrífugas desidratadoras da estação Pitico, das 3 bombas dosadoras de polímero, apenas uma funciona com regularidade, né? Vamos lá, outro ângulo demonstrando que apenas uma centrífuga está operante, a outra está em manutenção, situação constante nesse setor. Ok? Doutor Vestino, eu estou correndo aqui para que você possa ver as imagens que nós temos, do relatório que está na mão do Ministério Público. Elevatória da estação de tratamento Itanguá, recebimento do efluente, bombeamento para tratamento preliminar, grades da elevatória danificada, elevatória funcionando somente com 2 bombas, pois tem capacidade para 4 bombas, bombas de sistema danificado e não reparados, 2 sistemas de bombeamento sem funcionamento. Deixa eu ver aqui, doutor Vestina, rapidinho aqui, se nós temos imagens mais... aqui tem uma outra imagem que eu também, olhando num olhar de leigo, eu falaria que está tudo normal. O que eles dizem aqui? Que o outro lado da estrutura, do gradeamento de sólidos, estrutura sem condições de recuperação, serviço precário, risco para servidor, pois a qualquer momento pode desabar e atingir o servidor. Aí está essa imagem. Deixa eu ir correndo com as imagens. Eu estou querendo ver uma imagem que a gente justifique como sendo mais impactante. Eu tenho essa outra imagem, sistema de descarte de resíduos sólidos, os caminhões a vácuo, sistema precário, solo sofre contaminação, estrutura mal elaborada, precisa de reestruturação para conter os resíduos sólidos líquidos que não caem dentro da caçamba. Vamos ver aqui mais uma outra imagem. Vamos ver. Eu vou correr, confesso para vocês que eu vou correr um pouco mais aqui, porque eu busco uma imagem mais impactante dessa denúncia. Estou buscando essa imagem, ver se eu encontro foto de outro ângulo do tanque de aeração, tá aqui, ok? Deixa eu correr, doutor Ézio Vestino está com a gente, nós estamos acompanhando aí esse pedido de investigação, a Prefeitura de Sorocaba que vai abrir essa investigação, já abriu ontem, por determinação do prefeito Rodrigo Manga. Aí está o decantador número 1, com sobrenadante, ocasionado por falta de aeração e excesso de nutrientes, vertedouros danificados. Deixa eu correr, já estou quase que chegando ao final dessas imagens. Aqui,
Deixa eu dar uma olhada, essa daqui talvez seja importante também a gente olhar. Descarte de água tratada no Rio Sorocaba, geração de multa, de muita espuma e água com muito sólido, tratamento de efluentes com baixa... Mas está bem longe ainda do Rio Tietê, lá em Salto, né? Vamos correndo, aí tem outra imagem, ele mostra, o denunciante mostra, ou os denunciantes, que o setor de desidratação de lodo, bomba transportadora de lodo, não suporta receber lodo das duas centrífugas, dessa maneira impossibilitando a retirada, ok? Vou caminhar para o final, deixa eu ver se tem alguma foto mais impactante aqui, não consigo ver essa imagem, e eu vou voltar pro doutor Ézio Vestina para que ele possa comentar, analisar esse cenário que temos aí diante dessas denúncias. Os fatos aí estão, doutor, o conteúdo completo para você. Oliveira, de fato, é importante quando a gente tem uma noção do que está acontecendo um pouco mais a miúde, né? Nós conversávamos sobre a questão da água, mas a gente observa que a questão que está pegando é o esgoto, é o setor do esgoto. E é interessante que na nossa conversa, trocando de informações eu e você me trazendo, você falou, olha, veja que interessante. A OSAI nega veementemente que venha privatizar o fornecimento de água. O que pode estar em estudo é o tratamento do esgoto. E a gente observa pelo relatório que os denunciantes, eles de fato, eles analisam a questão do esgoto, do tratamento do esgoto. Inclusive, eles fazem essa advertência no introito, né? Que o esgoto não vem recebendo a atenção devida, embora a taxa venha inclusa com a conta de água e esgoto. Então, olha como é interessante isso. Todas essas imagens que você mostrou, sem que nós tenhamos lido todo o relatório, mas ela já mostra, pelo menos nos dá um sinalizador bastante forte, que esses problemas devem mesmo estar ocorrendo. Ele, mesmo que seja um grupo contrário politicamente, não ia fazer um relatório hipotético, falso, inventivo, não. Pelo que a gente vê aí, eles instruíram o relatório com fotos. E a conclusão que a gente chega vendo as imagens e os tópicos abaixo das imagens, os indicativos embaixo das imagens, a gente percebe que é um desmonte nesse sistema de esgoto, ou uma desatenção, não vou chamar de desmonte, é uma desatenção que não vem só do governo do prefeito Manga. A impressão que dá é que isso já vem de lá. Vem de, talvez, Crespo, talvez Lippe, não acho que chegue no Lippe, mas vamos dizer, do Panunzio, Panunzio, Lippe não. Panunzio, Crespo, Jaqueline, chegando no Manga. Então, se o desmonte ou a desatenção com a área do esgoto para sucateá-la, para depois privatizá-la e os investidores que resolvam, então é um estudo que já vem de tempos. Não nasceu no imaginário do atual administrador. Ele pode ter comprado a ideia, ter sido convencido continuar com a proposta. Mas a gente observa até pelo que foi mostrado, porque, Oliveira, todas essas imagens que você mostrou, de duas uma, ou ela vem de um tempo, ou alguém foi lá e provocou ontem, para poder tirar foto hoje. Né? É um desgaste, e a própria palavra desgastes já guarda nela um caminhar, um processo
tem um tempo para que cheguemos no que as imagens mostram. É uma desatençãozinha aqui, é uma desatenção lá, é uma não manutenção num equipamento aqui, é uma peça que não troca lá e leva à quebra do maquinário, né? Então você vê que é um processo. Eu não acredito que começou na gestão do Manga ou do diretor que o Manga escolheu. Então, é alguma coisa que já vinha acontecendo no setor de esgoto do SAI e que agora vem sendo apontado. E, por acaso, o diretor do SAI é o Ronald. Evidentemente, eu não estou tentando proteger nem o Ronald nem o Manga. A partir do momento que o diretor do SAI assumiu, e o nome da SAI é Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ele assumiu, a água está bem, está bonitinha, está bem limpinha, sendo entregue para os consumidores, mas ele também é o diretor que cuida do esgoto. Então, caberia sim a ele. Então, de toda sorte, eu acho que a investigação é bem-vinda. A investigação é bem-vinda. E ela sempre é bem-vinda por quê? Serviço público, e aí eu não estou falando de linhagem ideológica nem de quem está no poder, o serviço público tem que ser sempre fiscalizado. Ponto. Seja quem for o governante, seja quem for o grupo político que está no poder. Uhum. O serviço público tem que ser. E as fotos, Oliveira, se foi ontem, se foi hoje, ou se já vem de bastante tempo, mostra que tem algum problema. E ele tem que ser verificado. O que um pouco me entristece como munícipe, como um cidadão eleitor, um pagador de impostos e taxas municipais e de outros níveis, é que isso tenha sido feito como barganha política. Aí você vai falar, mas como assim, Ezio? Como barganha política? Eu vou usar, e se você me permitir, pegar a sua fala. Olha, Oliveira, o prazo do Manga acabou hoje. Então, quer dizer, eu acho que o homem público, quer do legislativo, quer do executivo, e no caso dos municípios, do legislativo, porque o vereador é sim um fiscal também do município, ele não tem que ter informações para ficar dando ultimatos para o prefeito. Se ele tem uma informação, ele tem que vir trazer a público e ao Ministério Público e à mídia nas suas diversas plataformas e trazer isso aí. E não é assim, viu? Se você colocar o meu amigo lá, eu não abro uma investigação, não provoco uma investigação, não colho assinatura para uma investigação. Isso eu acho reprovável no homem público. A investigação tem que ser feita, o prefeito tem que mandar fazer a investigação, a par do prefeito, o Ministério Público tem que fazer a investigação, a sociedade tem que acompanhar, quem tiver que perder o emprego que perca, quem tiver que ser responsabilizado que responda, tá? Tudo isso tem que acontecer. O que me entristece é que, de repente, tem uma carta na manga, hein? Você não tá... eu tô com a carta na manga. Isso é que não deveria acontecer dentro da política. Porque quando eu voto no meu representante do Legislativo Municipal, eu acredito que ele, a par de fazer leis municipais, ele vai sim cumprir com a segunda missão do Legislativo, que é fiscalizar o Executivo. E não ficar assim, você que sabe, hein? Você que sabe, eu tenho a carta aqui, Amanhã, se você não fizer, isso não pode. Não é esse o papel do Legislativo. Eu não estou nem nominando. Eu estou falando de uma situação que a gente verifica e que a pessoa usa muito para conseguir coisas, para desagradar grupos, e não é isso. Eu acho que o homem público, a partir do momento que ele vira um homem público, que ele é eleito, ele tem que atuar
naquela situação, para o que ele foi eleito. É um cargo. E o cargo pressupõe as atribuições que envolvem aquele cargo. E uma das atribuições da vereança é propor leis e votar leis. A outra é fiscalizar o executivo e não ficar fazendo jogadinha de, se você não atender o que eu quero, eu pego você na esquina. Doutor Ézio Vestina, importante análise sobre esse cenário que nós estamos acompanhando, em que o prefeito Rodrigo Manga determinou no dia de ontem, e atendendo à solicitação da Câmara de Sorocaba, a Controladoria do Município inicia a investigação nesta quinta-feira para investigar e apurar denúncias sobre possível irregularidade no tratamento e distribuição de água e esgoto na cidade de Sorocaba. Bom sempre lembrar que mesmo a nota da prefeitura colocando aqui água e esgoto, o foco da denúncia num primeiro momento, aqui diante do relatório que é apresentado ao Ministério Público, específico a área de esgoto. Entretanto, há uma outra, é importante lembrar também que o SAI nunca negou, através do Ronald, o seu atual diretor, nunca negou que houvesse aí uma intenção de se privatizar, e eles não falam em privatização, mas de uma parceria com a iniciativa privada na área referente à questão envolvendo o tratamento de esgoto. Quando se fala desse tal sucateamento aí que se apresenta, doutor Ézio Vestina, eu até quero crer, daí na sua própria fala, me corrija se estiver equivocado, que o senhor fala de um tempo que isso não começa, naquela visão que a gente tem preliminar, não começa de hoje. Entretanto, você sabe, e talvez aí motive o Ronald, o SAI, a dizer, nós precisamos privatizar. Ou então fazer uma parceria público-privada para que alguém tome conta disso. Por quê? De repente, dentro do contexto da administração pública, você dá a manutenção de equipamentos, o custo, ou fazer investimentos neste momento, o custo seria muito alto, que não compensa você que já tem uma visão de que vou ter que levar para esse caminho, que vai ser o viável para o município, né? No enxugamento de custos, ou seja, para não pesar tanto ao cidadão que paga os seus impostos. Então fala, vamos, olha, isso aqui compensa investir aqui, não compensa, vamos criar um projeto, vamos ver a viabilidade de se trabalhar uma parceria público-privada para o tratamento de esgoto, como a prefeitura nunca negou, o Ronald nunca negou aqui, né? E feito isso, daí a empresa que assumir, ela vai ter essa responsabilidade de ver se é viável ou não fazer operacionalizar que esse equipamento entre em ação, ou uma nova tecnologia seja colocado em operação. Creio que esse caminho aí para a gente concluir, doutor Ézio. Olha, Oliveira, puxa vida, você me permita falar, você teve uma felicidade, uma visão assim mais panorâmica, né? E falar de fato, puxa vida, cara, eu vou gastar uma grana para eu colocar essas coisas. Então eu faço uma parceria público-privada e a empresa que vier, ela cuida dessas daí. Ela pode trazer uma tecnologia diferente, ela vai se ocupar em fazer isso aí, eu vou remunerá-la para ela cuidar só dessa parte do esgoto, enquanto eu cuido da parte do fornecimento de água, que é mais sensível para a sociedade. Então a questão do esgoto eu passo para uma empresa privada, porque barateia para o próprio consumidor que paga sim a taxa de esgoto, né? Então eu consigo melhorar para ele a taxa de esgoto. Então, em última análise, o consumidor ganharia, a empresa, a autarquia SAI ganharia, porque ela se ocuparia com a água, fornecimento, tratamento da água, né? E o esgoto passaria então para uma empresa privada, quer por leilão,
privatização propriamente ou por até uma parceria pública-privada. Mas eu até dei uma risadinha quando você falava, porque me veio no memória. Né? Você tinha, antes de você me chamar, você estava falando da Jaqueline e do maridinho de aluguel que ontem foi lá, né? Teve a primeira audiência. E aí consta que era um funcionário do SAI. Oliveira, e nós sabemos, Oliveira, nós não somos ingênuos. Você, particularmente você, não é nada ingênuo nesse mundo, né? Nós sabemos que a denúncia do marido de aluguel, que poderia ser uma colaboradora de aluguel, não vou falar nomes de esposa de aluguel, mas a colaboradora de aluguel, sempre existiu no serviço público, só veio à tona porque estava uma rixinha entre um e outro. Então, o grupo que pode também estar meio bravo com a possível privatização ou parceria público-privada é porque pode perder seus maridos de aluguel, né? Cada um quer lá o seu maridinho de aluguel e pode perder. Porque uma empresa privada, ela não fica fornecendo gente. Pode levar pai e mãe no hospital, buscar filho na escola, ir no condomínio arrumar uma torneira, buscar grama para pôr no jardim. Ela não fornece nem carro, nem pessoal. Né? O pessoal da empresa privada trabalha na operação fim, trabalha naquele fim. Né? Então, ela não, isso é coisa de empresa pública. Eu coloco um cara lá, comissionado, mas eu tiro ele de lá, ele vem aqui para minha casa abrir portão para mim, na hora que eu chego de tarde do serviço. Mas ele é um encanador do SAI, mas trabalhando como porteiro particular na minha casa. E isso uma empresa privada não deixa acontecer. Então, também pode estar tendo assim, uma reaçãozinha daquele pessoal que fala, mas se privatizar a parte do SAI, nós vamos pôr menos gente lá. E o meu marido de aluguel de estimação, como que eu faço? Então, tudo isso, Oliveira, tudo isso, em se tratando de política e políticos do Brasil, pode estar acontecendo, né? E a sua primeira chamada, Jaqueline participa da audiência do marido de aluguel no fórum, e logo em seguida você chama a questão da abertura de inquérito de investigação pelo prefeito na questão do esgoto do SAI, a gente acaba sendo levado a fazer um link. Então pode ser tudo. Pode ser mesmo um desmonte para privatização, pode ser ciumeira política, perdas de influência, perdas de benefícios particulares dentro de uma empresa pública. Tá? Agora, encerrando a minha participação, há que se investigar, há responsáveis terão que ser chamados às suas responsabilidades nas esferas que elas se verificarem. Tá? Mas tem que ter um acompanhamento da sociedade. E se vou falar mais, por fim, falei para você que eu sou um entusiasta da privatização. Se for só na área do esgoto, aí eu retiro o que eu falei lá no começo, porque a minha preocupação é quanto ao fornecimento de água. Agora, o tratamento do esgoto, eu não vejo problema nenhum passar por uma empresa privada ou parceria público-privada. E aí é o cerne da questão que a prefeitura vem apresentando, o SAI vem apresentando desde o início do governo Manga, através do próprio Ronald, que numa entrevista aqui no Repórter RMS News, aliás, numa quinta-feira à noite, no programa ali em que os nossos formadores de opinião estavam, justamente falou sobre essa questão ou seja, a prefeitura não tem escondido esse interesse na privatização do setor de esgoto. Finalizando, nós já vivemos isso, o doutor também Vestina viveu na nossa bancada, quando o SAI de Votorantim foi privatizado.
sabe-se o quanto de debate acirrado ocorreu em Votorantim. E o prefeito Carlos Augusto Pivetta, na época, dizia o seguinte: o município não tem condições de continuar bancando, ou seja, fazendo investimentos, porque o recurso do município é escasso, e isso levaria anos, e nós não vamos conseguir atender a demanda, até porque naquela época nós estávamos, Votorantim recebia ali o Shopping Iguatemi e inúmeros empreendimentos, entre eles o Alphaville, né? E foi privatizado. O Erinaldo assume e diz: eu vou desprivatizar. Não deu. Hoje é as águas de Votorantim que toma conta daquele município. No caso de Votorantim, foi contemplado o setor de água também, né? Mas é importante lembrar que naquele caso específico, meses após o investimento feito pela água de Votorantim superou a expectativa, que o município, quase ultrapassando ali valores incalculáveis para o município de Votorantim, que se tivesse que fazer investimentos teria que recorrer a recursos internacionais, endividando o município por muitos e muitos anos. Então é um debate que se inicia, né, doutor Ezio Vestina, a partir dessa investigação que o próprio prefeito, importante a gente lembrar, o próprio prefeito abre, e eu vou te dizer, antecipar aqui o relatório, doutor Ezio Vestina, vou usar o relatório final dessa investigação. O prefeito vai reconhecer os problemas, a grande maioria dos problemas que estão visíveis aí, e vai dizer o seguinte, que esse processo não começa agora, como você próprio disse, ok, doutor Ezio Vestina, e que já está em estudos pela prefeitura e pelo SAI, um processo de parceria público-privada para poder atender essa expectativa do município. Ok, doutor Ezio Vestina? Daqui 60, 90 dias a gente conversa novamente. Alô, Oliveira, você falou, eu assino embaixo, porque eu acho que isso mesmo que vai acontecer.